Olá, meus queridos! Quanto tempo, hein? Estamos aí retornando às nossas aulas do curso de Iniciação Doutrinária da IPEM. E eu tenho novidades para vocês, aulas interessantes para a gente poder compartilhar, enquanto a gente não pode se reunir presencialmente. E o nosso curso de Iniciação Doutrinária continua, e eu quero ministrar para vocês hoje uma aula muito interessante de um assunto que eu creio é fundamental à nossa compreensão, especialmente nos dias que nós estamos vivendo. Eu quero estudar com vocês, nesta aula, a doutrina de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, ou seja, do que vai acontecer no final do mundo, o que acontece depois da morte. Então é um assunto fascinante que chama muito a nossa atenção. E eu vou mostrar para vocês agora um vídeo feito há 2 anos atrás, onde há uma notícia sobre o relógio do fim do mundo. Presta atenção nesse vídeo e no que ele mostra para nós. Cientistas adiantaram os ponteiros de um relógio criado para simbolizar o risco do fim do mundo. É uma forma de manifestar preocupação com fatos que podem precipitar a destruição do planeta. As mudanças climáticas e a postura dos líderes mundiais diante de uma ameaça de guerra nuclear foram os motivos desse avanço. A contagem não ficava tão próxima do fim desde o auge da Guerra Fria, o período de tensão extrema no século passado entre as potências nucleares, os Estados Unidos, líderes do Ocidente capitalista, e a União Soviética, pelo bloco de países comunistas. Como vocês puderam ver, nessa reportagem se falou um pouco sobre os fatos contemporâneos que estão acontecendo em todo o mundo, a questão do perigo iminente de uma guerra, das superpotências, a questão também da ecologia, daquilo que o ser humano está fazendo com a natureza. Então, há muitos fatores que evidenciam que o fim está chegando. E é exatamente sobre isso que nós vamos compartilhar hoje com vocês, estudando a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Mas o que é escatologia? Vamos lá. Esse termo é dividido por 2 palavras gregas. Eschatos, que quer dizer último, e logos, ou logia, que quer dizer tratado ou discurso. Então é o discurso sobre os últimos dias, o tratado, a doutrina sobre as últimas coisas, o final dos tempos. E o estudo da escatologia tem 2 partes. A primeira parte que nós estudamos geralmente é a escatologia individual, que tem a ver com aquilo que acontece conosco depois da morte. Então, há muitas teorias por aí que falam sobre o que acontece depois da morte. A Bíblia ela é muito bem direcionada nessa questão. Então, nosso estudo, inclusive, de hoje será sobre a escatologia individual, sobre os fatores que envolvem a vida pós-morte. E existe também na escatologia uma outra parte, que é a escatologia geral, que trata da volta de Jesus, dos fatos que acompanham a volta de Jesus. Então é um assunto, como eu disse, muito interessante, muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo. E partindo então para a escatologia individual, que é aquilo que ocorre após a morte, vem essa pergunta, né? O que ocorre após a morte? Primeiramente, temos que ver os vários conceitos que a Bíblia fala sobre morte. Algumas expressões que os nossos irmãos do passado usavam quando se referiam à morte. Então preste atenção nessas expressões, que são expressões bíblicas. Por exemplo, partir do mundo, uma expressão sobre morte. Entrar no caminho de toda a terra ou de todos os mortais. Unir-se aos seus pais, da ideia de morrer. Desfazer-se da casa terrestre desta morada. Casa terrestre aí é o corpo, né? Tornar-se em pó, tu és pó, e ao pó hás de tornar. Um sono, que depois nós vamos estudar o que é esse sono, que tem a ver com o corpo que se destrói, que se corrompe. Render o espírito, ou seja, render o espírito para Deus, é uma expressão que fala da morte. Estar ausente do corpo e presente com o Senhor, foi uma expressão muito usada pelo apóstolo Paulo. Pois bem, quando nós pensamos nisso, temos que avaliar as várias faces da morte. Diante dessas expressões que falam do partir para o encontro com Deus,
temos que avaliar aqui as várias faces da morte. A primeira é que existe a morte física. Essa morte, ela iniciou-se lá no Jardim do Éden, quando nossos pais pecaram, comeram do fruto proibido, seus olhos foram abertos, e Deus já havia avisado que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Então a primeira consequência foi a morte física, a morte do corpo. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe também a morte espiritual. Efésios 2,1 diz que ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Então isso aqui dá a ideia de uma pessoa que está viva, mas espiritualmente está morta. Ou seja, espiritualmente não tem condições por si mesma de reagir a Deus. Então, quando a gente anda nas ruas, a gente vê um monte de zumbi. Pessoas que, apesar de estarem vivas, não têm vida com Deus. Precisam se religar a Deus. Então, essa é a morte espiritual que só pode ser vencida quando você nasce de novo. Quando você é regenerado, e aí você nasce para Deus e deixa de ser um morto espiritualmente falando. E existe a segunda morte, que é a morte, digamos assim, definitiva, onde não haverá mais chance de se religar a Deus. Ou seja, se você não tem uma experiência com Jesus aqui e morre sem Cristo, essa morte, essa segunda morte, é a pior que tem, porque não haverá mais volta, não haverá mais chance. Se você ler Apocalipse 21, verso 8, vai dizer ali, vai mostrar ali uma série de pessoas pecadoras, uma série de classificações em relação ao pecado que levam a pessoa para o inferno e, de fato, mantém a pessoa isolada para todo sempre da presença de Deus. Então, o importante, conhecendo a palavra de Deus, é que a gente não tenha que experimentar essa segunda morte. Pois bem, eu vou começar falando aqui do estado intermediário, que é aquilo que acontece quando nós morremos até a volta de Jesus. Então, a confissão de fé de Westminster, que é a confissão que nós usamos, as doutrinas que nós temos registradas, diz o seguinte: depois da morte, os corpos dos homens retornam ao pó e veem a corrupção. Mas as suas almas que não morrem nem dormem, tendo uma experiência imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então feitas perfeitas em santidade, são recebidas no mais alto céu, onde contemplam a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia. A Escritura não reconhece nenhum outro lugar, presta atenção nisso, além desses dois, destinado às almas separadas de seus respectivos corpos. Então, essa descrição aqui na nossa confissão de fé é muito importante, porque ela mostra exatamente o que acontece com justos e com ímpios depois que eles morrem. Pois bem, o estado intermediário, o que acontece? Os corpos, após a morte, voltam ao pó da terra. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Um outro texto é de Eclesiastes 12:7, que diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então os corpos, após a morte, voltam ao pó da terra, se destrói, se corrompem, o corpo se desmancha, se acaba. Como eu disse, o estado intermediário é um período entre a morte de alguém e a volta de Jesus. Vamos lá. A condição das almas após a morte. Os justos vão para o céu, a eterna glória, para a presença de Jesus. Então vai ser, como a gente vai ver aqui alguns textos, a pessoa imediatamente, quando morre e tem Jesus no coração, ela vai para o paraíso. E há muitas passagens que demonstram isso para nós. Eu vou ler aqui algumas para vocês. Por exemplo, Lucas 23:43 diz: Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É aquele relato do ladrão da cruz, que quando ele morre, ele se encontra
com o Senhor Jesus. Jesus tem uma promessa para ele, que logo após a morte dele, ele estará no paraíso. 2 Coríntios 5:8, Paulo diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então já vão percebendo aí que é algo que vai acontecer instantaneamente, de uma forma natural, de uma forma consciente. Filipenses 1:23, Paulo também diz: ora, de um lado e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então ele estava ali nas lutas com a igreja, com a perseguição, mas ele diz: olha, o meu desejo é de estar com Jesus, que é muito melhor. Isso já vai demonstrando também que ele estaria ali no estado de plena consciência. E Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23, que diz: mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que está arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, quando a gente morre, o nosso espírito é aperfeiçoado, a nossa mente é purificada para que possamos estar no céu com o Senhor, aguardando apenas a ressurreição do corpo. Mas um aspecto importante, plenamente conscientes de tudo que está acontecendo. Então a gente percebe aqui que os justos, de fato, eles desfrutam da presença de Deus no céu mediante esses textos que nós lemos. E os ímpios, gente? Os ímpios, aqueles que morrem sem Cristo, infelizmente vão para um lugar de tormentos. E nós vamos ver esses textos agora que falam disso. Por exemplo, Lucas capítulo 16, verso 23 e 24, diz que no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Nós vemos aqui o exemplo do rico e do Lázaro. O rico era cristão, temia a Deus. O rico não, o Lázaro, que era o pobre, né? O rico viveu como quis, não deu bola para Deus e quando morreu foi para o inferno. Então a gente percebe aqui claramente que esse texto demonstra uma separação entre dois lugares, né? Daqui a pouco nós vamos detalhar mais isso. João 5, verso 28 e 29 diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então Jesus está dizendo aqui que, de fato, quando as pessoas morrem, cada uma vai para um destino. E haverá um momento onde eles vão ressuscitar. Então, quem fez o bem vai ressuscitar para a vida, e os que tiverem feito o mal vão ressuscitar para o juízo. Então, esse dia está chegando, vai acontecer, tem a ver com a volta de Jesus aqui, quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados. 2 de Pedro 2,9 diz: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então fica muito claro que o inferno ele existe. E ele é o destino para aqueles que não se renderam a Jesus Cristo. Eu já tinha lido esse texto, mas vou ler mais uma vez. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então esse rico ficou desesperado, porque ele percebeu que estava num lugar de tormentos. Ele pediu para que avisasse os parentes dele e foi explicado para ele que não tem possibilidade de se fazer isso. Daqui a pouco nós vamos ver um pouco sobre essa questão da comunicação entre esses dois lugares que não tem possibilidade segundo as Escrituras. Ou seja, não há condição, o terceiro aspecto aqui do estado intermediário, né? Que não há condição de haver contato entre o mundo dos vivos e dos mortos. Então, a explicação veio para
o rico, né? E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que vos querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então não há comunicação quando as pessoas morrem entre o céu e o inferno. Nós vemos aqui que o rico, ele pede para Abraão para que os seus parentes sejam avisados, e Abraão explica: olha, tem um grande abismo entre nós e vós. Então os que estão lá não podem passar daqui para vós outros, e nem os de lá passar para nós. Então a gente vai ver que isso traz um questionamento sobre algumas doutrinas espíritas que querem permitir a comunicação entre vivos e mortos, né? Pois bem, nós vamos ver agora algumas teorias que vão contra a imortalidade da alma. A alma é imortal, o corpo é corruptível, mas as nossas almas são imortais e elas têm destinos que podem ser o céu ou pode ser o inferno, como nós vimos. Então a primeira teoria é a teoria da aniquilação. Por que eu coloquei uma pizza aí? Porque a ideia da teoria da aniquilação é que no final das contas, Deus vai exterminar todos aqueles que se perderam e não haverá nenhum castigo eterno para eles. Pois bem, a teoria da aniquilação, nós temos alguns textos bíblicos que mostram que ela não tem realmente base bíblica. Veja esse texto de Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Veja aqui, ó, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, quando Jesus voltar, ele vai separar as ovelhas dos cabritos e ele vai falar para aqueles que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E o texto é claro: e irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Se você ver o texto todo de Mateus 25, ele vai dizer aos que estiverem à direita: vinde benditos de meu Pai e entrai na posse do mundo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então é um texto riquíssimo da palavra de Deus, que mostra que os que estiverem com o Senhor não vão experimentar a segunda morte, não vão experimentar o inferno. O segundo texto é Apocalipse 14, 11, que diz que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Então esse texto já é um texto que está falando do período da grande tribulação, né? Onde a besta estará dominando aqui, o anticristo estará dominando a terra, e aqui mostra o que acontecerá com aqueles adoradores da besta e da sua imagem. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso. Ou seja, aqui é uma demonstração do que vai acontecer com todas as pessoas que estiverem sob o domínio do anticristo, né? Que estiverem sem a marca de Jesus nos seus corpos, uma evidência de que são realmente salvos. Uma segunda doutrina, então nós vemos aí a doutrina da aniquilação, nós não cremos nela, nós cremos que haverá um destino, então não vai terminar tudo numa pizza, não, vai ter um destino. E existe a doutrina do sono, chamada por alguns teólogos de psicopanaquia. Que nome difícil, né? Complicado. Essa teoria afirma que depois da morte, a alma continua a existir, mas num estado de repouso inconsciente. Então eles afirmam que quando a pessoa morre, ela fica inconsciente, vai para o céu e fica lá inconsciente, esperando a volta de Jesus, para que uma vez que ela tenha o seu corpo novamente, ela fique consciente. Pois bem, nós não cremos assim como cristãos reformados. Os defensores desse ensino foi uma seita na Arábia, no período da igreja primitiva, que começou com essa conversa. Depois os anabatistas, que foi um grupo de evangélicos no período pós-reforma. Depois os russelitas, que nós conhecemos como testemunhas de Jeová, também defendem isto. E os adventistas do sétimo dia.
Nós, como cristãos reformados, na maneira como nós lemos as Escrituras, nós não entendemos que há o sono da alma quando nós morremos. Eu vou mostrar isso para vocês. Quais são as bases bíblicas? Primeiramente, a expressão dormir refere-se ao corpo e não à alma. Então, todas as vezes que você ver a expressão dormir em relação à morte, como nós somos constituídos de corpo e alma, ou corpo, alma e espírito pode ser conceitos semelhantes, né? Isso a gente não vai conversar sobre isso hoje, depois de uma outra oportunidade, mas geralmente nós falamos de corpo e alma ou corpo e espírito, que são termos correlatos. Então, quando a pessoa morre e vem a expressão dormir, tem a ver mais com o corpo do que a alma. Ou seja, o corpo ele dorme, ele se destrói, ele se corrompe, aguardando a ressurreição. E eu vou mostrar para vocês alguns textos. Esses textos que estão aí, eu vou ler para vocês. Por exemplo, Mateus 27:52 diz: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Vejam bem, corpos de santos que dormiam. Então o corpo ressuscitou. É uma alusão muito clara que quando fala de dormir tem a ver com o corpo. Um outro texto é Atos 7,60, que diz: então ajoelhando-se clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado, e com essas palavras adormeceu. Esse texto fala do diácono Estevão, que foi apedrejado. Quando diz aqui adormeceu, quer dizer, ele morreu, o corpo dele morreu. 1 Coríntios 15:20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou seja, dos que morreram, do que tiveram seus corpos mortos. É o que o texto quer dizer. Tem Mateus capítulo 8, verso 11, que diz: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, eles estarão aqui numa plena conversa, né? Isso não pode acontecer se os crentes estiverem dormindo. Então, dormir tem a ver exatamente com o fato do nosso corpo se destruir, do nosso corpo de fato morrer, né? Então, a questão dormir não se refere à alma. Quando nós olhamos para esse texto, para esses textos, a gente percebe isso. E há muitos textos que confirmam a plena consciência no céu. Então eu li acima para vocês os textos que mostram que esse morrer, que esse dormir tem a ver com morrer no corpo. E eu vou mostrar para vocês agora textos que confirmam que quando a gente morre, a nossa consciência está plena no céu, porque a nossa alma vai para Deus. E os textos são esses aí, ó. Eu vou ler com vocês alguns deles e depois vocês podem confirmar aí na Bíblia de vocês. Por exemplo, o texto de Lucas 23:43, quando Jesus diz para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então esse estar com Jesus só pode ser consciente, né, gente? A pessoa estar com Jesus lá, dormindo, no estado zen, não é isso que Jesus quis dizer, né? Atos 7:59, o texto de Estevão: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele estaria com Jesus lá no céu. 2 Coríntios 5, verso 6 a 8, que diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Habitar com o Senhor aqui, com certeza, o texto aí mostra para nós isso, que é estar em plena consciência. Filipenses 1:23 diz: ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então, incomparavelmente melhor tem a ver com estar no estado pleno de consciência com o Senhor. Tem o texto de Apocalipse 6, verso 9 e 10, que diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram, olha aqui a consciência, em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então esses santos, esses crentes, eles estão em plena consciência quando eles dizem isso.
E Apocalipse 7, de 9 a 10, que é a visão dos glorificados, que diz assim, que depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam, olha que interessante, em grande voz dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, como vocês viram aqui, queridos, nesses textos lidos, nós vemos aqui claramente que nós temos uma plena consciência quando nós morremos e quando nós vamos para o céu. E louvado seja Deus por isso. Um terceiro ensino falso é a doutrina do purgatório. Então, a gente viu aqui a teoria da aniquilação, também a doutrina do sono, né, que a pessoa fica dormindo, que não é isso que acontece quando nós morremos, a nossa alma fica em plena consciência. E tem a doutrina católica, que é a doutrina do purgatório. Veja só esse relato do Concílio de Trento, em 1546, que foi um concílio que se reuniu para reagir contra a reforma protestante do século XVI. O Papa Gregório I adicionou o conceito de fogo purificador ao lugar entre o céu e o inferno, para onde eram enviadas as almas daqueles que não eram tão maus, ao ponto de merecerem o inferno, mas também não eram tão bons a ponto de merecerem o céu. Então, na verdade, isso aqui foi um grande negócio da igreja que estava paganizada, que estava desviada da palavra de Deus naquela época. Eu não sei se vocês já estudaram a Reforma, mas uma das coisas que deixou o coração de Lutero muito triste foi a venda das indulgências, que eram documentos que davam para as pessoas a garantia de que elas iriam para os céus. E é aqui que entra a doutrina do purgatório. Pois bem, quem vai para o purgatório? As que morrem culpadas de pecados menores, que costumamos chamar veniais, e que muitos cristãos cometem, e que, ou por morte repentina ou por outra razão, são chamados desta vida sem que se tenham arrependido dessas faltas ordinárias. As que tendo sido formalmente culpadas de pecados maiores, não deram plena satisfação deles à justiça divina. Ou seja, a base da doutrina católica contida na profissão de fé deles. Então, a gente vê nesses dois parágrafos que nós lemos aí, que tanto pessoas que cometiam pecados menores, chamados de pecados veniais, como aquelas que cometiam pecados maiores, elas tinham a oportunidade, por estarem, digamos assim, não tão bem aceitas por Deus, uma vez que mortas, as pessoas que estavam aqui poderiam orar por elas, a fim de que elas pudessem ter a oportunidade de entrar no céu. Então, essa doutrina do purgatório, ela tem muitos falsos ensinos. O primeiro é a oração pelos mortos, que a Bíblia condena. A Bíblia condena que se consulte os mortos. Então, como é que eles puderam fazer uma doutrina tentando levar as pessoas a terem uma segunda chance, se a Bíblia condena isso, se a Bíblia condena já a questão de falar com os mortos, né? A questão das missas, que eram exatamente as reuniões que aconteciam isso, onde as pessoas eram ensinadas a fazer sacrifícios e a interceder pelos seus mortos, para que eles pudessem, no purgatório, terem os seus pecados perdoados. E também a própria questão da esmola. Então, se usava muito a questão do dinheiro. Essa questão do dinheiro, que a gente vê na teologia da prosperidade hoje, infelizmente no meio evangélico, já acontecia na Idade Média, no período da Reforma. Então, a gente vê aí este grupo de doutrinas erradas que a doutrina do purgatório sustentou. E a divisão do purgatório era o limbus patrum, que era o lugar onde os pais ficavam, e o limbus infantum, que era o lugar onde as crianças não batizadas ficavam. Então, a criança morria e não era batizada, tinha que se pagar alguma coisa, tinha que se orar para que ela pudesse ser aceita por Deus, certo? Considerações bíblicas quanto a essa doutrina. Não há condenação para os que estão em Cristo. Então, para ser salvo, é aqui, agora, é hoje. Se você não for salvo enquanto você está vivo, já era. Não tem condições de você ter uma segunda chance
como os católicos ensinam na doutrina do purgatório. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é enquanto vivos que nós temos essa possibilidade. Depois que morreu, não tem mais oportunidade. A justiça de Cristo foi plenamente satisfeita na cruz. Na cruz, Jesus pagou todos os nossos pecados. Então eu não tenho que pagar nenhum dinheiro por isso. Depois que eu morrer, nenhuma oração vai poder patrocinar isso. Aquilo que Jesus fez na cruz, ele é suficiente para mim quando eu entendo o que Jesus fez na cruz e eu me rendo por ele. Então, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E Deus não anularia o sacrifício do seu filho. Então, quando você usa a doutrina do purgatório, você está anulando o que Jesus fez na cruz. Jesus morreu na cruz exatamente para a gente ser salvo, para a gente ser perdoado, para a gente ser aceito por Deus numa dívida que nós não tínhamos como pagar. Então, Jesus pagou totalmente a nossa dívida. A obra expiatória de Cristo é suficiente para todos os pecados que nós cometemos. Seja o tamanho que for, quando você se arrepende, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Uma quarta doutrina que a gente vai ver aqui, que também é uma doutrina que vai contra aquilo que nós acreditamos do que acontece após a morte, é a doutrina espírita da reencarnação. Então, purgatório e reencarnação são duas doutrinas muito divulgadas hoje nas mídias sociais, que tem a ver com catolicismo e espiritismo. A reencarnação é a crença que ensina a alma a assumir outros corpos após a morte. Nesse caso, ocorreriam existências sucessivas. E a gente percebe que essa doutrina da reencarnação, ela não tem evidência bíblica, ela é incoerente, porque na verdade todos nós temos uma identidade. Como seria triste se nós tivéssemos que assumir que a nossa identidade não é a nossa identidade, mas de uma outra pessoa do passado. Então a Bíblia não afirma isto. A Bíblia condena, veja só esse texto de Deuteronômio 18, 10 e 11. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então, essa ideia do espiritismo, esse texto envolve todo o bojo de doutrinas que o espiritismo apresenta, do qual a palavra de Deus condena. O que a Bíblia diz? Hebreus 9, 27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então a gente morre uma vez e acabou. E sucessivamente virá o juízo de Deus. Para aqueles que receberam a Jesus, nós receberemos o galardão, porque Jesus já morreu por nós na cruz. Já pagou a nossa dívida. Não haverá julgamento para nós, mas um julgamento quanto a receber o galardão, os presentes. Porque Cristo já pagou todos os nossos pecados. E haverá um juízo final para aqueles que morreram sem Cristo, que receberão, infelizmente, o destino final, que será o inferno, o lago de fogo, cheio de enxofre e fogo, um lugar terrível, que está destinado para o diabo e seus anjos e para aqueles que não se renderam a Jesus. Concluindo, queridos, olha o que a Bíblia diz. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então nós sabemos que um dia vamos morrer. É importante que você esteja preparado. E a Bíblia diz que um dia, quando Jesus voltar, quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É o que nós vamos estudar na próxima aula. Ou seja, nossos corpos serão transformados totalmente. E não importa a maneira como a pessoa morreu. Se o tubarão comeu, se ela foi cremada, Deus vai, de uma forma espetacular, sobrenatural, vai refazer nossos corpos num corpo de glória, num corpo indestrutível, num corpo semelhante ao corpo de Jesus. Vai ser maravilhoso. E isso vai acontecer por ocasião da volta de Jesus. Então, tanto os corpos de crentes, de cristãos, como de não cristãos, vão ressuscitar.
os corpos dos cristãos, um corpo de glória, mas os corpos dos ímpios, um corpo de desonra. Nós estudaremos isso na nossa próxima aula. O texto de 1 Coríntios 15:57 diz que graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa ter certeza de salvação, certeza daquilo que Jesus fez por você na cruz e que você não tenha dúvidas em relação a essa doutrina. As dúvidas que vocês tiverem, depois vocês poderão passar para mim, tá bom? Logo eu vou mandar para vocês um questionário sobre esta aula, a fim de que vocês possam ser testados naquilo que vocês ouviram. Vou mandar também o material dos textos bíblicos para que vocês estudem e fiquem abertos, fiquem à vontade para compartilhar as dúvidas de vocês, tá bom? Que Deus abençoe e que vocês possam ser edificados através desta aula.